Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de estilo de vida que tem no Brasil. Então já vai nos seguindo, já vai se inscrevendo em todas as redes sociais para que a gente continue levando para você assuntos legais em saúde, finanças e tudo aquilo que está relacionado aos pilares de saúde, aos pilares de vida, de coisa boa. Hoje está aqui com o Gustavo também, Prazer, que vai me ajudar gente. aqui na entrevista dos nossos convidados, distrair o maior número de informações possíveis. Muito bem, quem está aqui hoje, quem aceitou o desafio de dividir com você toda essa experiência, toda essa profissionalidade, foi esse casal maravilhoso, que são os fundadores da Dr. 360, trouxeram aqui pra gente, Felipe Carneiro e Natália Carneiro, que vão explicar aqui para vocês, médicos, explicar aqui para vocês o que eles fazem. Felipe e Natália, é um prazer tê-los aqui, uma honra, sejam bem-vindos, muito obrigado. Um prazer muito grande, Sidney, Gustavo, pelo Prazer. convite. E hoje a gente vai falar bastante aí sobre a carreira do médico, o desenvolvimento do médico enquanto empresário, né? A gente sabe que quando o médico se forma, a primeira coisa que ele faz é abrir um CNPJ. O que é um CNPJ, Sidney? É uma empresa, né? Claro. Só que na faculdade a gente não aprende nada Zero. sobre empresa, né? Então Zero. vamos falar bastante sobre isso. Boa, obrigado Natália, seja bem-vinda também. Muito obrigada pelas boas-vindas, introdução tão gentil. Vai ser um prazer compartilhar um pouco desse conhecimento que é tão escasso na nossa classe. Sim. O médico aprende muita parte técnica, muito conteúdo técnico, tem muita expertise, mas muitas vezes tem dificuldade em se posicionar, em precificar o seu trabalho. Então vai ser um prazer ajudar os colegas nessa trajetória. Perfeito, que é o que vocês fazem lá na Dr. 360. Exatamente. Levando esse trabalho para profissionais de saúde, só médicos ou outros também, talvez, que vocês atendem, a maioria médicos. O foco de vocês são médicos, né? Nosso foco é médico. Nós temos alguns mentorados que não são médicos, mas são cônjuges ou trabalham, são sócios dos nossos mentorados. Perfeito. Então, acho que é isso que nós vamos discutir aqui hoje, que é a carreira do médico. Esse é um assunto, né, Felipe e Natália, muito, que leva muita polêmica. Eu também cresci, entrei na faculdade bem cedo, vocês também provavelmente, como todo aluno de medicina, 17, 18, 19 anos. E aí você termina a faculdade lá com 23, 24, né, em geral, depois a residência, com ainda jovem, né, 27, e você tem uma formação excelente, você é um técnico especialista, maravilhoso, apto a atender, nós que viemos lá da casa de Arnaldo, a atender as doenças e as patologias mais complexas do planeta, mas você nunca ouviu falar de DARF, né? Você nunca ouviu falar, sei lá, de qualquer tipo de imposto, de alíquota, ou de CNPJ, ou de KNAI, ou de KNES. E sem isso, me fala, eu vou abrir para você agora, é possível você ter uma carreira profissional completa? É possível? Na verdade, a gente aprende, né, a estudar muito, a trabalhar muito, fazer prova como ninguém, né? Acho que somos especialistas nisso. Mas a gerenciar a nossa própria carreira a gente não aprende, né? Parece que a gente foi formado para servir um sistema. Perfeito. Né? Não para que esse sistema nos dê recursos para que a gente possa entregar a melhor medicina, que é a medicina que a gente aprendeu. Perfeito, Né? Exatamente. Eu acredito que nem deve existir uma revolta do médico, porque a faculdade de medicina ela realmente não tem essa função. A função da faculdade de medicina e da residência médica é habilitar o médico no conteúdo técnico para exercer a parte técnica da sua profissão. Então, ser um bom médico, ser habilitado tecnicamente, é um dever do médico que se forma. Mas a faculdade e a residência médica não dão recursos para que o médico seja um empresário da sua própria carreira. O médico que termina essas formações, ele vai ter que trabalhar servindo intermediadores, né? Operadoras de saúde, trabalhando para hospitais, dando plantão. Não tem como uma formação técnica prover o médico de recursos para ser um empresário, né? Perfeito. E essa formação técnica, esse diamante que o médico sai da faculdade lapidado na questão técnica é importante, é válido e é ótimo. Né? Então, quando nós, como cidadãos, como seres humanos, vamos ao médico, já tenho 50 e tantos, então algumas vezes eu preciso ir ao médico, né? Meus filhos, minha esposa, a gente quer chegar lá e quer ter um médico muito bem informado. A gente fala muito isso no Pode Doutor, sobre títulos, sobre RQE, né? Sobre também o outro lado, que são as fake news
Saúde é um tema muito sensível, só que tudo isso muito foi meio que deixando a profissão, não sei se vocês concordam comigo, como se fôssemos tapando os olhos para o mundo real. Então, o que eu sempre falo, uma coisa que muita gente também torce o nariz, assim, eu sou o Sidney médico. Primeiro eu sou o Sidney. Primeiro eu sou um ser humano. Desde que eu nasci lá, criança, adolescente, um excelente aluno na escola, entro na USP, sozinho, venho do interior. Sou o Sidney. Depois eu viro médico. O que eu vejo nos meus colegas, e eu amo meus colegas, isso fique bem claro, amo, respeito, preciso, admiro, só que eu vejo que parece que a pessoa vira médico, a vida dela só é isso. Vai numa festa, só fala de medicina. Vai no seu... eu sou médico. E daí, mano? Antes de ser médico, você é gente. E eu acho que isso que não é nos ensinado. Você concorda comigo? Na verdade, a gente... Principalmente o médico acaba buscando o seu valor em credenciais, no externo, né? Ele acha que o que faz ele ser uma boa pessoa são os títulos ou as instituições que ele frequenta, né? Tá sempre buscando evidência do valor no externo. Sendo que isso é uma construção de dentro para fora, a tua origem, a tua história, a tua bagagem, quem você é, né? Exatamente, você é o Sidney, né? O ser humano Sidney que fez medicina. Claro. Né? O teu valor está em quem você é. Claro. É óbvio que a competência técnica, a titulação, os RQS, isso é extremamente importante. Muito. A gente nunca vai falar contra isso. De jeito nenhum. Só que isso é obrigação. Mas isso não define quem você é como ser humano, nem a capacidade que você tem em ajudar alguém. Exato, não vai definir quanto você vai entregar. Porque você conhece, eu também, pessoas que vieram lá da casa de Arnaldo, lá do HC, ou de outros grandes, que têm uma capacidade técnica que você daria o teu cérebro para ele abrir fácil, sim, só que ele não consegue entregar isso na plenitude que ele poderia. Nossa, porque isso ninguém ensinou, né? Eu vou deixar minha esposa falar, mas só para eu completar, às vezes a gente cai naquela falácia, eu caí isso muitas vezes, de achar que você tem que se sentir honrado por pertencer a uma instituição. Sendo que pessoas se conectam com pessoas, claro, não com tijolos. Lógico. Então, na verdade, são essas instituições que têm que se sentir honrado com a presença do Sidney, sem do Felipe, dúvida. da Natália. Instituições sérias têm que ter isso. Tem que ter o prazer, a honra de saber que você está ali e te vangloriar por isso. E nós, do outro lado, não podemos sucatear a nossa pessoa Sidney. Sim. Muito menos o médico. Né? Tem que se dar valor. E pouco se falou sobre isso até dentro da medicina hoje. Mais uma vez, a gente sempre coloca aqui em debate, né? Eu também estou sempre aprendendo, o Gustavo também. Nas outras profissões não acontece isso. O dentista, o arquiteto, o engenheiro, eles têm uma capacidade muito apurada, um advogado, de trabalhar com essa questão profissional / pessoal, identidade. Pessoal, né? mas / sucesso. Sim. Parece que é proibido falar sobre isso em medicina, que meu pai falava que... Meu pai que não é médico, ele falava que medicina é um beijo, pai. Mas ele falava que medicina é um sacerdócio. Aquilo eu falava, poxa, entrava na minha cabeça, sim, legal, é importante demais. Pô, mas aí você fala, vou ser padre? Sim. Na verdade, até um padre, ele ganha dinheiro. Isso. Ele vende seus discos, ele pode vender seus livros. Isso não é questionado pela sociedade. Claro. A medicina é a única profissão em que a pessoa é proibida de empreender e que falar sobre dinheiro é mal visto. Isso que você está falando sobre essa identidade, para mim, o médico que não sabe separar o que ele faz do que ele é porque ele não tem real clareza da sua identidade. Eu mesma, que me considero uma médica transformada, porque eu não tenho a sua trajetória, que foi sempre dentro do empreendedorismo, eu tive uma formação muito técnica e tradicional dentro da medicina. Por muitos momentos, eu achei que o meu valor estava nos meus títulos, nos meus diplomas, em todas as credenciais que eu tenho. Eu achava, eu tinha um orgulho de dizer professora, doutora pela USP. Hoje eu sei que o meu maior trunfo e tudo que eu construí veio em ser a Natália. E claro, quanto mais eu me conectei com a minha essência, com quem eu sou e com a real transformação que eu posso causar na vida do outro, mais valor eu tive, mais eu cresci na minha vida e na minha carreira. Então, isso que você falou, desse conhecimento técnico represado, essa obesidade mental do médico,
não muda a vida dele. O médico que cresce piora. O médico que cresce na carreira é aquele médico que pega todo esse conteúdo técnico e consegue transformar isso numa solução real, que cause uma transformação real no paciente. Se for uma consulta onde ele entrega puramente o conteúdo técnico, a gente está caminhando para 1 milhão de médicos. Informação técnica na medicina é commodity. Agora, quando você coloca a sua essência, o teu transbordo, o teu real valor dentro do teu conhecimento técnico e entra para transformar a vida de uma pessoa, não tem nem preço isso. O valor é inestimável. Claro. Uma coisa que aconteceu, que aí também, como eu falei, nós estamos numa discussão, daqui a pouco eu vou deixar, não vou fazer pergunta para você, mas que o momento que está agora em voga essa questão das faculdades novas, do ENAMED, e finalmente, né, agora o pessoal até do governo, o pessoal do CFM abriu o olho, porque a água começou, estava no joelho, agora começando a bater no bumbum. Aí parece que as coisas estão... Porque virou um negócio a medicina, e talvez essa hora que a categoria... tenha acordado e falava, poxa, agora tá complicado. Por que não precisava antes? Porque o cara abria uma plaquinha, doutor tal endócrino, fazia fila. A demanda pelo nosso trabalho era infinita. Agora não é mais. Não é mais. Não é mais. Mas mesmo antes, essa pessoa poderia ter dado um plus muito grande na sua carreira. Mas o comodismo, a falta de informação na faculdade, que tem que mudar. E esse momento agora, que essa mudança da oferta gigante e a demanda continua a mesma, que o Brasil tem 220 milhões de habitantes e a população médica aumentando. Então, a hora de acordar é agora. Que bom, pelo menos, né? Antes tarde do que nunca. Mas isso faz com que a nossa categoria tenha mais ainda obrigação, se quiser ter um mínimo porque a gente precisa ser feliz. Lembra, a gente estava brincando, né? Que os nossos amigos, eu estava até contando, vou falar aqui sem usar palavrões, mas vou tentar fazer um paralelo. O pessoal brincava, não, o Sidney apertou o botão do F, né? E, na verdade, eu não apertei o botão do F. Eu sempre apertei o botão, que você está falando, o botão da liberdade. Porque não eu sou melhor, nem vocês, nem ninguém que é melhor que ninguém. Nem melhor, nem mais rico, vamos dizer assim. Nada disso. Eu só estou no meu caminho. E esse caminho chama-se liberdade. A liberdade é o grande poder que a gente precisa ter. Porque tem gente que é liberta, provavelmente, lá no Sudão, na Índia, nos Estados Unidos, e tem gente que não é liberta em lugar nenhum no mundo. E tá beleza, porque tem gente que não quer liberdade. Certo? Tem gente que quer... você precisa me abraçar até eu morrer, porque eu quero você, eu preciso de... Tem medo, muitas pessoas têm medo da liberdade. Exato. Um passarinho que ele é criado dentro de uma gaiola... Quando você abre a porta da gaiola, ele tem medo de sair, porque ele acha que aquele é o habitat natural. Mas, para mim, sucesso é ter liberdade. Total. Hoje, eu que já tive o maior orgulho de dizer que eu sou professora doutora pela USP, hoje o meu maior orgulho é quando me perguntam as minhas afiliações e eu falo, nono. Eu adoro dizer que eu sou dona da minha vida, eu sou livre, eu sou empresária da minha própria carreira. E você também é doutora pela USP, também é tudo porque isso. O que eu faço, o que eu fiz, o que eu realizei não é quem eu sou. Eu tenho plena convicção da minha identidade. Eu não tenho apego ao que eu faço. Isso. É quem eu sou. E você faria tudo isso novamente, tenho certeza absoluta. Tudo novamente. Inclusive, faz parte da minha história. E eu ter sido essa pessoa que passou por todas as facetas da carreira médica e ter esse lugar de fala para dizer para o médico que ele precisa pensar nas outras vertentes para que ele tenha essa liberdade que alguns buscam, eu diria que muitos médicos buscam essa liberdade. Lá no fundo, quase todos. Lá no fundo, quase todos, mas que pelo menos que é latente essa vontade de ser livre, porque algumas pessoas não deixam isso transparecer, né? Isso. Ou tem vergonha. De falar sobre esse assunto. Isso. E está tudo bem também. Para isso que existe a Doctor 360, não é verdade? Isso. Vocês acharam uma dor. Exatamente. Para a gente falar na linguagem atual, acharam uma dor. Quem consegue achar uma dor? Tratar essa dor. Tratar essa dor de maneira escalável, vocês vão arrebentar, né? Porque eu tenho certeza, você, nós temos amigos próximos que têm essa dor. É que amigo nunca é cliente, né? Mais fácil um cliente virar amigo do que amigo virar cliente. Então esqueçam isso, vão para os desconhecidos. Mas o que você falou, Sidney, que é muito importante. Se a pessoa está feliz, está tudo bem. Tudo ótimo. O problema é quando a pessoa não está feliz, né?
mas ela também não tem a coragem de buscar uma alternativa para buscar a própria felicidade. E a gente vê a situação do médico atual. Quantos médicos estão realmente realizados, fazendo aquela medicina dos sonhos, que fizeram eles colocar o xizinho ali no vestibular? Né? Eu acredito que 90% dos médicos, pelo menos, não fizeram medicina para ganhar dinheiro. Sim. Eu mesmo fiz medicina porque eu queria cuidar de gente. Até porque com 17 anos você nem sabe o que é medicina. Nem dinheiro, né? Nem dinheiro, pelo contrário. É isso mesmo. Aliás, esse método todo, essa carreira toda que foi meio travada, assim, sobretudo no Brasil, é muito esquisita, né? Colégio, vestibular, faculdade. 17 anos, você não sabe o que é engenharia. Eu fui saber o que era medicina quando já estava dentro, já no terceiro, quarto, quinto ano. Você fala, pô, agora sim, agora eu sei o que é. Só que não dá para voltar atrás, né? O que você falou é muito verdade. Sim. E a gente tem colegas, né? 35% da nossa classe está no burnout dos médicos, né? Eu mesmo tive um burnout em 2019 por conta de achar que a medicina tinha me enganado, né? Pelo caminho que eu estava trilhando, né? Exercendo uma medicina baseada em volume, onde eu não conseguia entregar aquilo que eu acreditava. E eu cheguei num momento que, como as minhas referências, a minha ambiência era só aquilo, eu não via uma saída, né? E a gente conversa com muitos médicos, a gente conversa com médicos todo dia que estão nessa situação, e o que a gente mais ouve é assim, pô, mas eu preciso ser um empresário, eu só quero ser médico, eu quero só ser médico. Não dá para ser só médico. Por que agora eu tenho que virar um empresário? Coisa chata. Toda hora as pessoas estão falando que eu tenho que aprender habilidades empreendedoras. Feia. Ou até feia, Você né? vai ouvir essa palavra, pode ter certeza. Sim. Porque na própria família a gente ouve essas coisas, né? Tios e tias falam, mas não era médico. Então, só que isso tem que sumir. Sabe que eu recebi uma caixinha de pergunta ali no Instagram falando assim, e aí, você não era médico, virou vendedor agora? Eu vi que você respondeu bem lá. Virou vendedor? Então é que eu falo, primeira coisa, a gente tem que ressignificar alguns conceitos. Total. Né? O que é vender? Primeiro, né? Se você trabalha num plantão, o que você está vendendo? Está vendendo as suas horas. Seu corpo, claro. Se você está tá trabalhando para uma operadora de saúde, você está vendendo também. Claro. Ninguém questiona operadoras de saúde que faturam bilhões com a mão de obra do médico. E quer te pagar menos. Né? E a gente tem que ressignificar o que é vender. Na verdade, vender é você ajudar alguém a resolver um problema que essa pessoa não consegue resolver sozinha. Sem dúvida, isso tem um valor. Então, isso é um ato de altruísmo. Total. Né? Porque você curou aquela dor. Seja tirar uma vesícula cirurgicamente, seja lá com ultrassom fazer uma punção de um nódulozinho na mama, seja tirar um nódulo inteiro por um vácuo sem mandar para o centro cirúrgico, seja tirar um tumor maligno do cérebro, claro. Né? E sem dúvida isso gera muito valor e nada deixa de ser uma venda. É que aí eu já vou para um estágio assim, não sei como diria, ultra high, né? Porque no fundo a gente se vende o tempo todo. O tempo inteiro. Eu não sei, eu não consigo entender como que isso não entra na cabeça das pessoas. Porque quando você vai, hoje eu já estou mais velho, né? Mas a gente desde moleque, quando você vai jogar futebol com seus amigos na rua, quando você tem lá 12, 11 anos, vai estar se vendendo. Você tenta fazer gol, você tenta driblar, né? Não, no meu caso, vocês podem ver que não. O futebol nunca foi o meu forte. Mas se você tá no karatê, que eu fiz a vida inteira, sou faixa preta, você tá lá tentando ganhar uma luta, e o tempo todo você tá se vendendo. Sim. E tá tudo bem. Né? E não significa que quem não é muito bom numa coisa precise ser excluído. Não é isso que nós estamos falando, certo? Mas, você tem que usar o seu melhor. E o médico, às vezes, tem o melhor e não sabe usar. E essa palavra que acho que complica toda a nossa conversa é empresário, vendedor, mas precisa acabar esse preconceito com essas palavras. Quer ver? Vamos fazer uma coisa. O Gustavo, ele é administrador. Eu queria fazer essa pergunta para ele, porque aqui, na verdade, como todo podcast, o legal de podcast é o improviso. A gente combinou pauta, aqui nada. A gente bateu o papo, chegou. A Natália conhecia hoje, o Felipe já conhecia antes. E o Gustavo, logicamente, trabalha aqui conosco. Mas você, como Gustavo, ser humano, né? Administrador, empreendedor também, que você pensa... Que você nos ouviu falando agora sobre essa questão dessa entidade médica, da profissão, trabalhando melhor, aprendendo, por exemplo, lá com o Dr. 360, como melhorar o teu desempenho profissional, comercial, etc. Você, como Gustavo...
Como você avalia essa questão de você ir ao médico para cuidar da sua dor de barriga, mas o médico também precisa ser valorizado por isso? O que você enxerga disso? Bom, eu como Gustavo, não como população Não, geral. quero que você fale a verdade. Opinião. Não precisa ter amar. Fala do jeito que vier da sua cabeça. Não, eu enxergo como administrador que o médico, entre muitas profissões, tem profissões que você escolhe ser um empreendedor ou não. O médico hoje ele vai muito pro lado técnico, igual você falou dos títulos. Eu sou professora, doutora, nessa linha. Só que eu acho que o bom médico ele é praticamente obrigado a empreender. Porque o cara que é muito bom, ele não vai ficar preso em hospital, ele vai ter consultório próprio, vai fazer atendimento particular. Então, eu enxergo que o cara que ele é muito bom, ele é obrigado a empreender. E aí é óbvio que se você tem um plano de saúde básico, ou se você vai pagar uma consulta particular de um valor de um ticket alto, o seu atendimento vai ser completamente diferente. E aí não é sobre o médico, mas, por exemplo, sobre a agenda da operadora, sobre a sucateação do sistema de saúde, aí a gente entra numa seara muito grande. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, na verdade, a gente falou muito da palavra identidade aqui. Muitas vezes, desde que começou esse podcast. E a identidade de quem procura vocês hoje, vocês enxergam que é esse perfil? É um médico que ele é muito bom tecnicamente, que ele está cansado de não ser valorizado pelas operadoras, pelos hospitais, que ele sente que ele merece mais, que ele sabe que ele precisa mais, só que ele não tem a coragem, ele não acha que é correto empreender e escalar o negócio dele. Ele pode até ter um consultório particular, mas ele não acha certo escalar, enxergar como uma empresa. Ele enxerga como um consultório, eu tenho minha secretária, eu vou no hospital. Sim. Como eu vou responder a tua pergunta. Eu vou responder a tua pergunta, inclusive aproveitando a tua visão. Porque a visão que você nos trouxe foi, se o cara é bom, é óbvio que ele não vai aceitar ganhar R$50 numa consulta. Uhum. Você acredita que não é assim na medicina? Esse é o ponto. Que o cara que é muito bom tecnicamente, não que ele é obrigado, ele se sente honrado de ter um cargo dentro de um hospital, mesmo que não seja para ganhar muito. Muitas vezes ele aceita esse emprego sem nem perguntar quanto que ele vai ganhar. Você acredita? Isso eu não sabia. Isso não está claro na cabeça do médico, porque durante a nossa formação a gente é praticamente doutrinado a achar que nossa profissão é um chamado, é um sacerdócio, é um negócio meio romantizado, entendeu? Só que como a gente está chegando num momento da nossa carreira com 600 mil médicos, com uma previsão de chegar em 1 milhão, com grandes empresas, com uma altíssima eficiência operacional, contratando médicos por um preço muito baixo, essa pressão o médico não suporta mais. E quem começou a sair dessa bolha, veja bem, não foram os bons médicos. Sim. Quem começou a fazer essa transição foram pessoas que não tinham a capacidade técnica, que ficaram de fora e foram se especializar em vendas, empreendedorismo, marketing. O que mancha a imagem de quem quer fazer isso. Exatamente, porque isso inibiu quem era muito bom. Poxa, quer dizer agora que para ganhar dinheiro eu vou ter que virar um picareta? Para virar dinheiro eu vou ter que me ridicularizar nas redes sociais? E isso inibiu o médico e fez com que ele ficasse mais tempo preso dentro desse sistema. Concordo. Mas agora não dá mais, ele não aguenta mais, está muito latente. A gente chegou a ver casos de médicos ganhando, um ortopedista que ganhou R$90 para drenar um quadril de uma criança com artrite séptica. Uma cirurgia aberta, não era uma punção, em centro cirúrgico. Em centro cirúrgico, um repasse de uma operadora. R$250 uma cirurgia urológica. R$350 para operar uma hérnia. E eu acho que a visão que a gente tem que passar para o médico, e principalmente vocês, é a seguinte: a gente está tendo uma crescente muito grande dos alunos e médicos recém-formados. Aí vira a curva de oferta e demanda. A gente tem muito médico. E aí faz com que a hora do médico, o valor do médico caia. Bom, já não reajusta há muitos anos um plantão médico, né? Mas aí caia e a disputa fica. Os bons têm que se destacar, porque senão os ruins se destacam, que é isso que você falou, Exatamente. E os bons ficam para trás, e aí é o que vai acontecer. Então, o cara que ele é bom tecnicamente, eu enxergo que hoje ele é obrigado a empreender. Exato. Como que o paciente, em 2030, vai escolher o médico? Será que é pela parte técnica? O paciente não lê guideline. É pelo Instagram. Ele não lê guideline. É pelo Instagram. Então, algumas coisas vão fazer esse paciente escolher o médico. Primeiro é a percepção de valor, e isso está atrelado ao posicionamento. Com certeza. Então, o médico bom tecnicamente, ele também tem que ter o seu posicionamento. E a outra coisa é a qualidade da entrega. Sim. Uma entrega diferente. E a gente só consegue entregar uma medicina diferente quando a gente não serve um sistema
que não permite que você entregue aquela medicina que você estudou, né? Então, se o médico ele não se diferenciar dessa maneira, ele vai virar commodity. Com certeza. A parte só técnica, exclusivamente técnica, é commodity. Mesmo que ele seja muito bom tecnicamente. E muitos médicos que são brilhantes tecnicamente, eles se aprofundaram na parte técnica sem nenhuma visão mercadológica. Sim. Muitas vezes eles não sabem nem como aplicar aquele conhecimento. Sim. Às vezes eles passaram 5 anos se dedicando ao tratamento de uma doença rara, que não tem nem mercado. Sim. Então, apesar de ser tão óbvio para você, na cabeça do médico isso não é muito claro. E outra coisa que é muito importante, acho que o principal, óbvio, a parte técnica é o mais importante. Mas, pulando isso, o posicionamento que você falou é o mais importante de todos. Porque hoje, eu fujo até um pouquinho da área médica. Você vai fazer um procedimento que deveria ser de um médico. Aí você joga no Instagram. Ainda tem isso. Isso eu ainda não nem falamos disso, hein? Que outras áreas invadindo, que também agora parece que estão abrindo o olho, né? Mas ainda tem isso, né? Tudo contra. Por quê? Porque é o alvo fácil. Médico é alvo fácil. Sempre foi. Então, e as pessoas elas não pesquisam, RQ, elas não vão atrás. Então, o posicionamento, eu quero fazer um procedimento X. Aí vai lá, não, essa doutora é fenomenal. Aí você vai lá ver tantos seguidores, curtidas, engajada, ótimo posicionamento. Aí fala, não, deixa eu ver. Aí você vê, não é um médico, para não falar o nome de outras profissões. Mas aí eu falo, putz, olha, um médico poderia estar se posicionando, tá ali alavancado com um ticket e perdeu espaço. Só aproveitar esse fato, esse é um fato importante até para Dr. 360, para todos nós aqui, para o Sidney, para todo mundo que está nos ouvindo, porque uma coisa que eu ouço também, desde que a gente começou o podcast, o velho blogueiro, médico do Instagram, tem aqui um grande colega meu que não veio aqui ainda, lá de Sorocaba, que eu quero convidá-lo, que era um médico que fez sucesso no TikTok, um cirurgião plástico, que foi na Record tal, e todo mundo torcendo o nariz, doutor Eduardo Bercial. Bercial, eu vou te mandar aí no WhatsApp aí para te convidar, que ele é de Sorocaba, né? Então, essa vida corrida. Então, ele fazia umas dancinhas com a filha e explodiu. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu esqueci o nome que deram para ele. Doutor TikTok. Depois pesquisa. Lembro disso. Uhum. Isso faz uns 6 anos. E eu sempre olhei e falei, puxa, que legal. E 99% das pessoas falam, poxa, que coisa ridícula. Mas eu acho maravilhoso que tem uma realidade. Você pode ser bom no Instagram e bom tecnicamente. Esse que é um ponto. Exatamente. Um colega meu que eu trabalhei há muitos anos atrás falava bom de bola e bom na escola. E ok, isso é possível. Só que já vem essa massa de gente que não tem crítica. Colegas nossos fala não, esse é médico de Instagram. Mas eu vejo colegas meus, hoje eu tenho 53. Colegas meus que torciam o nariz. Agora você um dia abre o Instagram, tá lá o bonitão fazendo conteúdo. E na minha concepção, que você acabou de falar também, daqui a alguns anos, que eu não tenho bola de cristal, eu não sou coach, não vou ficar adivinhando, mas daqui X anos, não sei se vão ser 10, 20 ou 40, se você não estiver nas redes sociais, você nem vai existir. Mas... Acho que já é agora. Eu acho que já tem uma porcentagem agora. Porque a assim. pessoa pode até existir, mas assim, o faturamento dela é 10 vezes menor do que deveria ser, quando ela é muito boa tecnicamente. Então pense, minha filha está no 5º ano de medicina, né? A do meio. E eu falei para ela, já faz Instagram. Aqui que eu vou mostrar o seu dia a dia, a sua cara, o seu caráter. Maria Júlia, ela chama. Seus valores. Seus valores, seu jeito. E aí, algumas pessoas vão se identificar com você e vão te seguir. Assim como eu tenho o meu dentista, que eu gosto, você também tem, vocês devem ter. Eu tenho o meu pedreiro, que eu gosto, eu tenho o meu tal, o meu restaurante. Ué, por que médico sempre quis fugir dessa parada? Porque essa questão da crítica mexe muito com a cabeça do médico. Eu mesma sei, porque o Felipe, ele não se importa Você se transformou tanto. Depois, eu entendi. O Felipe sempre foi disruptivo, ele pode comentar depois, ele nunca se importou muito com a crítica, mas eu sempre tive uma trajetória assim irrepreensível. Entendi. Uma reputação ilibada. Quando eu finalmente... Mas isso continua. Continua. Claro. Eu conheço, não faço nada antiético. Lógico. Mas quando eu decidi me posicionar nas redes sociais, Também, ajudar outros colegas, ser mentora, me desenvolver enquanto empresária, virar sócia da MLS, eu fui tão criticada e tão cancelada que eu precisei me afastar até dos meus ambientes. Lógico. Até para minha proteção pessoal, porque não fazia mais proteção sentido. mental. Mental, exatamente. E aquilo mexeu muito comigo. Porque a gente chega a pensar assim, gente, mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada?
eu estou simplesmente me posicionando na minha carreira, sendo empresária da minha vida, ajudando as pessoas, transformando a vida das pessoas. O que tem de errado nisso? Mas gerando emprego, gerando imposto. Eu tenho funcionários que compraram casa própria, claro, que mudaram de vida. Lógico. Só que isso eu precisei de um tempo para ressignificar isso. Lógico. E entender o quê? Que críticas só servem de quem construiu alguma coisa. Claro. Sim. Né? Hoje, eu só aceito conselho de pessoas que estão na posição que eu quero estar. Claro. Isso não é soberbo, isso é matemática. Não é, gente. O resto, eu simplesmente não tenho nem tempo para isso mais hoje. Lógico. Quando a pessoa vem falar, alguém falou alguma coisa, sério? Quem? Quem é você? Né? A turma do amendoim. Sabe aquele cara, você tá no campo ali jogando, e aquele cara tá na arquibancada, naquele lugar lá de cima, só ali, papagaiando, xingando? Claro. Irmão, vem pra treta, vem pro confronto jogo, também, vem pro jogo. Tem também o tiozão do domingo que tem 500 mil ideias, mas nunca fez nenhuma. Tá né? cheio de... o cemitério tá cheio desses aí. Sim, claro. Sim. E quem tava falando no começo também, gente, isso acho que pra mim aí, pro Sidney agora, é um ponto importante. Se você não quer nada disso, se você quer a tua paz e derrubar a tua caneta às 6 da tarde, como falava meu avô, ir embora pra tua casa que teu celular não vai tocar mais, quiser viajar no final de semana ou viajar pra Suécia e não tocar seu celular, também tá beleza. Se você tem condições disso, né? Ou não, você quer ir para Itu, para Serra Negra, também tá bem. Mas aí pensa que as pessoas que não querem isso têm um caminho. E, claro, eles estão aqui hoje, ó, contrata a Dr. 360, que já é uma iniciativa. Sim. Não, e é verdade, você precisa começar de algum jeito. Sim. Vocês acham que alguma coisa na vida... Ó, coisas que eu gosto muito, que marcaram a minha história. Primeira coisa, tudo começa do zero. Vocês não começaram do zero? Sim. Daqui 10 anos você vai olhar, puxa, tenho 100 funcionários, tenho 500 funcionários, tenho 1000 funcionários, né? 1000 pessoas que eu estou ajudando. A Coca-Cola começou do zero, Google, Microsoft, o Elon Musk, tudo do zero. Não existe uma mágica aqui. Então, um médico, colega profissional, está cansado, está de saco cheio, desculpa a palavra, quer mudar? Precisa fazer alguma coisa. E empreender, Sidney, precisa ser com direcionamento. Sim. Porque empreender sem direcionamento beira a irresponsabilidade, né? Total. E porque a gente não tem essa mentalidade, né? A gente não tem essa visão. E o que a gente fala, né, de mentoria? Mentoria é basicamente isso, você tomar emprestado a mentalidade do teu mentor para te levar do ponto A, que é onde você está, até o ponto B, que é o ponto que você deseja chegar, numa linha reta. Então, quando você tem o direcionamento, você poupa 3 coisas. Tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Dinheiro e frustração. Porque Perfeito. Quando o médico fala, agora eu vou empreender. Eu estava conversando hoje cedo com um colega que ele tinha uma outra profissão, cara corajoso, foi fazer medicina, fez o financiamento do FIES, se formou médico. Aí começou a empreender, comprou esse radiologista também, comprou aparelho de ultrassom, abriu uma sala... mas sem direcionamento nenhum. Pode dar errado também. Não quis ter o direcionamento na hora que ele precisou, porque ele achava que só a parte técnica ia girar o ponteiro dele. E ele me falou hoje que ele vendeu o aparelho, fechou a sala e voltou para trabalhar para o sistema. Eu falei, meu amigo, eu te avisei, você precisa de um direcionamento. Ele falou, não, agora o que eu preciso é fazer outra formação técnica para agregar valor naquilo que eu tenho. Nossa. Então, assim, continua perdido. A maioria dos médicos está perdido no que a gente chama aí da zumbilândia. O cara está morto e não sabe que está morto. Isso, eu também concordo plenamente. Mas só que a questão é que tem saída. E qual é a mágica? A mágica é você mudar a sua mentalidade. Porque esse papo que a gente ouve parece mentira, mas é a maior verdade de todas. Se você não está sonhando, nem venha procurar ajuda, porque você não vai ter o como ser ajudado. Se você não tem um sonho, uma ambição profissional, eu estou falando. E junto com essa ambição vai vir também tudo que a gente precisa. Mas tem que ter essa ambição e você precisa de um start, que nem você falou. Mas esse cidadão tem potencial. Demais. Tem potencial. Mas ele não enxerga. Ele acendeu uma fogueira, tem que acender 10. 3 vão ficar acesas e 7 vão quebrar, e daí? E as 3 que estão acesas vão resolver tudo. E aí eu queria perguntar para vocês como funciona a mentoria, o perfil das pessoas que procuram vocês, porque o médico ele sabe cuidar de pessoas, mas não sabe gerir pessoas, não sabe tocar negócio. Então, como que é o perfil e como que é a mentoria de vocês?
Hoje a gente atende médicos. Eu até tenho um limite aqui de faturamento, mas eu nem costumo mais dizer, porque a gente já salvou vidas de pessoas que estavam realmente em vulnerabilidade financeira. A gente acredita tanto na nossa metodologia e a gente já conseguiu salvar pessoas que eram assim improváveis, que deram ali um dinheiro do cheque especial da entrada, como eu mesma na minha primeira mentoria. Então, a gente acredita tanto no que a gente ensina que hoje a gente não coloca nenhum limite do faturamento. Mas um médico que fatura ali até entre 40 e 50 mil reais seria o ideal para o nosso perfil. Aquele que fatura entre 50 e 100 mil reais, ele tem potencial de dar resultado muito rápido, do tipo em 30 dias. Né? Então, esse é o perfil do médico que a gente atende. Não precisa ter uma clínica, não precisa ter um consultório. Ele pode estar trabalhando 100% dentro de um hospital, que a gente consegue dar o caminho. A única diferença é que essa pessoa também demora um pouquinho mais para ter o ROI, né? Porque a gente vai ter que estruturar tudo. Mas se essa pessoa já tem um consultório, a gente consegue dar resultado muito rápido também. Porque o que a gente ensina? A gente ensina 3 pilares. Primeiro é o modelo de negócio, que é a principal ferramenta que o médico precisa acessar para ter resultados. Porque numa matriz esforço-resultado, a maioria, eu te diria 90% dos médicos estão no modelo de negócio errado. Sim. Eles estão vendendo horas, eles estão trabalhando com muito esforço, baixo resultado, estão trabalhando com volume e vendendo 100% suas horas. Tirar férias, faturamento cai, não pode adoecer, senão não vai ganhar nada. Então, a gente ajuda a estruturar uma entrega que tem esforço, mas com resultado muito maior. Perfeito. Então, a gente muda o modelo de negócio, agregando valor nas soluções que o médico pode oferecer a partir do seu conhecimento técnico. O segundo pilar que a gente trabalha é a captação de clientes, prospecção de pacientes particulares, por todos os canais de aquisição. Google, Instagram, prospecção ativa, prospecção na sua própria base, prospecção como estilo de vida. Vocês são empresários, sabem bem como é isso. Perfeito. E o terceiro pilar que a gente trabalha é o processo comercial e as vendas. Então, a partir da ativação desses 3 pilares, que eu considero que são as principais alavancas de crescimento do médico, a gente consegue aí aumentar o faturamento em 3 a 4 vezes no período da mentoria, com vários cases que a gente aumentou mais de 10 vezes. E uma coisa importante para o seu futuro cliente que está ouvindo, né, é que ele não vai da noite para o dia parar de ficar no hospital, né? É uma transição. O boleto do condomínio ele vai conseguir continuar honrando, sim, né, a sim. parcela do carro. Um dia ele não sabe, mas ele nem vai ter parcela do carro para pagar mais tendo um carro novo, né? Sim. Isso é possível, existe. O mundo real permite isso, mesmo no Brasil, de você conseguir fazer o que tem que ser feito. Mas acho que isso é um drama que fica na cabeça da pessoa. Mas como eu vou fazer? Eu não posso parar de trabalhar, né? Então, ele consegue tocar as 2 coisas até uma coisa você conseguir superar a outra e ele conseguir ir deixando essa parte onde ele vende as horas, onde ele não está conseguindo brilhar tanto. Com certeza. Se ele tiver um fôlego financeiro ali de 3, 4 meses, a gente consegue começar tudo do zero. Só que a maioria dos médicos não tem. Sim. Então, a gente acaba fazendo uma transição gradual, aí ele vai entendendo que diminuindo ali o lugar onde ele vende as horas e botando mais energia no negócio dele, na empresa dele, ele vai crescer muito mais. Sim, o médico tem que entender que a gente está muito acostumado com curso e pós-graduação. Um curso é você senta e estuda. Mentoria é levanta e age. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas como é que eu vou ter tempo para fazer essa mentoria? A gente vai te dar o como. Né? A gente trabalha com metas semanais. Claro. A gente vai te dar o caminho para você andar nesse caminho. Né? Você está vislumbrando lá a linha de chegada, só que o caminho está escuro. A gente vai ser a lanterna para te guiar nesse caminho. Sim, porque quem vai andar vai ser você. Isso também não existe, né? Isso é uma coisa que é legal de discutir aqui. As pessoas pensam que vai ser fácil. Nunca é fácil. Nada é fácil. Fácil termina numa coisa simples. Se você quer um caminho fácil, legal, mas a sua construção vai ser uma construção boba, simples. Tudo que termina em uma coisa boa foi difícil. Isso vale para o atleta, vale para o empresário, vale para o cozinho, vale para todo mundo, vale para a família, não é verdade? Nada que é muito bom é fácil. Não, nada. Na verdade, o médico precisa de 3 coisas para ter sucesso nessa trajetória. A primeira é a capacidade técnica. A maioria dos médicos são muito bons tecnicamente, então eu sei que eles vão entregar resultado quando a gente acerta o modelo de negócio. O segundo é a visão, eles não têm. A gente não tem a visão porque isso não nos foi ensinado. Então, se você está lá dentro de uma casinha e tem um mundo inteiro, você não tem como fazer um zoom out para entender outras possibilidades na sua carreira, você não tem. Então, você tem que pegar emprestado de quem está na posição que você quer estar.
Pega a visão dessa pessoa. E a terceira coisa é a coragem de enfrentar esse novo caminho. Esse aí é o principal fator limitante, né? Porque assim, Sidney, Gustavo, só existem 2 caminhos, né? Ou é o fracasso ou a incerteza. A chance do sucesso está na incerteza. Claro. Não existe empresário que não vá pelo caminho aí da incerteza. O tempo todo. O tempo todo. Mesmo o empresário de 30 anos. O mundo é feito de incertezas. Chamou, isso é o Jojota que falou, vou copiar de um que eu ouvi dele. Chamou a tempestade, ela veio, aguenta o barro. Né? E ela vai vir, tomara que venha. E é o tempo todo na incerteza. Agora, porque quanto maior... o empresário, depois também que a coisa funciona, o X, ele quer ir pro Y, ele quer ir pro W, e é assim que, graças a Deus... Vão ter novos... A cada nível que você decide acessar, são novos problemas, novos desafios e novas incertezas. Né? Muitas. Só que a resiliência emocional que o empresário desenvolve faz ele alcançar esses outros níveis com muito mais facilidade do que o nível 1. Com certeza. Claro. E outra coisa, quanto mais experiência e conhecimento ele tem, pela própria experiência, porque dentro do empreendedorismo o conhecimento vem através da execução e dos resultados que ele constrói, menos coragem ele vai precisar. Claro. Porque esse risco vai ser cada vez mais previsível. Ele já vai calcular em quanto tempo eu vou ter ROI fazendo esse investimento. Se eu não tiver resultado porque algo deu errado, o que eu vou perder? Eu estou disposto a assumir esse risco ou não? Isso está muito claro na cabeça de um empresário. Para o médico lá atrás, quando ele tem que dar esse primeiro passo, isso não está claro. E uma coisa também acho que cabe nesse momento. Primeiro, que você falou agora do medo, vocês falaram. Como que cura medo de barata? Como cura? Exposição. Medo de elevador, exposição. Então, medo na montanha-russa. Indo na montanha-russa, vendo a barata pegando na mão e no elevador andando no elevador. É assim. E esse medo todo vai sumindo no empreendedor porque ele vai encarando de frente e tal. Outra coisa. Sobretudo no Brasil, né? Essa palavra empreendedor, existe uma faculdade para formar empreendedor? Não. Até tem uma agora que se vende assim, que é a tal da Links, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Já, da Sofia. Isso, mas o que a pessoa confunde. Então vou fazer faculdade de administração? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O administrador, ele está aqui, o executivo, o diretor, o CEO. O empreendedor, ele está acima disso. É o cara que move o mundo. Porque a gente não está em 2026. A gente não está no mundo que é feito de... Está dentro do capitalismo? Tá ou não está? Acabou. Tem o médico, tem o engenheiro, tem o empreendedor. Então, você tem que entender isso. Se você não entender, você vai ficar para trás. Azar o seu. Desculpa falar isso. E é exatamente isso, Sidney, o que você falou. O empresário, qual que é a função de um empresário? Resolver os problemas do mundo. Isso. Quem mais do que o médico sabe o problema que o paciente tem? Então, se você cria soluções, envelopa essas soluções que vai curar o problema, as dores do teu paciente, aprende a captar o paciente que vai enxergar o valor da tua entrega e vai querer caminhar contigo no processo de cura e transformação, e aprende o processo comercial e a vender isso, acabou. Sucesso garantido. O melhor médico... na verdade, quando você vira empresário, você se torna um médico melhor. Com certeza. E eu vou te falar uma coisa. Quando você recebe bem, o teu paciente te paga bem, a tua entrega é melhor. Muito maior. Você engaja muito mais. E às vezes a gente acha, né? O paciente fez lá um Pix gordo. O Pix não é para o médico. O Pix é para o paciente, porque o tamanho do Pix dele é o tamanho do comprometimento que ele vai ter em aderir o teu tratamento. Claro. Exato. E às vezes a pessoa pensa que usando uma operadora, e nada contra as operadoras, o SUS, são coisas necessárias. Pensa que pagando aquilo, ela está coberta em todas as situações. E não está, né? Não está de jeito nenhum. Infelizmente, a realidade não é essa. A realidade não é essa. Existem então, limitações na entrega, né? muitas limitações, e é isso o negócio deles, nem vamos. Isso aí daria mais 500 podcasts. Mas falar esse negócio do medo, Sidney, às vezes o médico ele tem muito medo de entrar na mentoria, porque é um investimento alto, óbvio, né? O que dá ROI tem que ser caro. Claro. Tem que ser alto mesmo, vai transformar a tua vida. Só que ele, para virar... como que é funcionário da operadora de saúde, né? Para ele virar cooperado, ele investe 2 a 3 vezes mais. Aí quando ele fala, não, eu vou investir aqui para entrar nessa operadora aqui na minha cidade... Não fala o nome. A gente não vai falar nomes, mas a gente só pergunta assim, qual que é o payback disso? O médico não sabe nem o que é isso. É que tá todo mundo fazendo igual. Na minha cidade, todo mundo atende. A gente falou várias palavras aqui, com todo respeito, que o médico não sabe o que é. Talvez metade não saiba nem o que é commodities. Né?
E até falando sobre isso, né? Quando eu já estava já há um tempo já de luta, eu falei, vou fazer aí sim, que isso é administração, né? Um MBA, né? De negócio. E eu fui fazer daí um curso, um MBA de saúde. Em 3 semanas eu larguei. Falei, o quê? Eu vou desaprender. E fui fazer daí um MBA normal na GV de negócios e estratégia mesmo de mercado. Fuja de gestão de saúde. Você quer desaprender? Porque daí você vai cair nesse ambiente onde médicos normais, que não têm a cabeça boa, vão falar de... como que chama? A Matriz moeda. SWOT, de... Sim, não, isso ainda vai. Mas vamos falar de a nova moeda lá, dos planos, esqueci agora o nome. A medicina baseada em valor. Sim, não, mas o que multiplica lá para gerar o valor dos procedimentos, né? Antigamente era CH, o nome atual eu esqueci. Mas aí vai falar sobre CH. Tabela isso, tabela aquilo. Isso que ensina. Tipo assim, já considera que você já foi enjaulado pelo sistema. Ninguém fala sobre medicina particular. Ô, Sidney, é um absurdo. O que um professor de gestão teórico que ganha R$250 hora aula, que nunca fez uma venda e não tem uma empresa, tem para ensinar para um médico que é seu empresário? Me explica isso. Então, é isso. Não dá. Não dá. A única forma do médico aprender a ser empresário é se conectar com o empresário. Claro, sem entender dúvida. o modelo mental de um empresário. Né? Claro. É o cara que estava lá na linha de frente, que aprendeu com os próprios erros, que enfrentou uma trajetória ali com muita resiliência. Esse cara tem muito para ensinar. Claro. Com certeza. Né? E o cara que tem a possibilidade de participar disso, ele está por todos os lugares. Às vezes tem um cidadão lá na periferia do Ceará, lá na última cidadezinha lá, 400 quilômetros de Fortaleza, que ia se beneficiar disso. Tem um também no consultório nos Jardins que fatura 200 mil por mês e está quebrado. Sim, devendo. Hoje tá devendo. O escopo... Isso a gente sabe, né? O médico é a profissão que é mais endividada do país. Não sei se vocês sabem disso. Sim, porque eles não têm gestão financeira, não têm conhecimento de gestão financeira. Porque aí ainda vem outra coisa, né? Que não é nem só empreendedorismo, que é a gestão financeira, por exemplo. Sim. Né? Porque o cara não tem nem ideia do que é fluxo de caixa. DRE, faturamento nada. É métrica de vaidade, né? Eu quero ver a última linha do DRE ali. Claro, qual que é o lucro, né? Claro. É o cidadão que, tipo, vê uma propaganda de franquia que fala assim, fature 12 mil por mês e pensa que é lucrar 12 mil por mês. Que vai vai tirar lucrar 1.000, né? Que vai estar na conta dele 12 mil. Se der tudo certo, vai sobrar 1.000 numa franquia, por exemplo, e beleza, tenha 15 franquias e vai ser 25 Sidney, mil. Que até no conteúdo programático da nossa mentoria, a gente entrega a parte de gestão também, mas eu já aviso para o médico, isso aqui é daqui a 3 meses, 4 meses, você vai aprender a gestão financeira e contabilidade. Por quê? Não dá para fazer gestão do que não existe. E o médico, como ele é muito técnico, ele ama aula, slide, planilha, se ele for começar pela gestão, ele vai se perder ali, ele não vai executar nada. Então, começa nos 3 pilares, aprende a vender, enche teu caixa, e aí a gente vai entrar na gestão. É progresso e ordem. Progresso Sabe por que e o Brasil não vai para frente? Porque na bandeira tá ordem e progresso. Há 500 anos a gente não tem ordem, né? Boa. Então é progresso, depois ordem. Por quê? Aprende a vender, aprende a criar produto, precificar, captar e vender. Depois você vai aparando as outras coisas no decorrer do caminho. Claro. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei realmente se vocês têm isso na mentoria, se vocês não têm, se vocês pretendem aderir, porque a gente falou que o médico ele é muito endividado. Então, a gente até tem médicos, com certeza, né, que fez a mentoria com vocês, que hoje estão faturando muito, mas na ponta lá final, às vezes o cara recebe, ele fatura, ele tem um lucro muito bom, mas não sabe gerir no pessoal dele a grana. E aí vocês têm um viés voltado para isso ou pretendem ter? Porque às vezes o cara está tirando ali líquido, 100 mil no mês, mas aí paga um absurdo de condomínio, tem um carro absurdo, tem funcionários na casa e dá 10 mil negativo. Quando a gente vai desenhar um modelo de negócios, produtos e serviços, a gente já considera isso e calcula uma margem líquida de 50%. Tá. Porque como é serviço com valor agregado e a principal entrega vai estar na liderança do médico, nada mais justo que essa liderança seja o que valha mais, né? Então, a gente já coloca... considerando que o médico é o dono do negócio, na né? Quando a gente final, 50%. Considerando que o médico é a margem que ele vai comer todo o lucro que seria da empresa, entendeu? Tá Porque também, tem ali a né? segunda fase, quando ele já está muito grande, ele vai precisar contratar começa a escalar, outro né? médico, Com certeza. aí a gente tem que reformular isso. Mas para um médico, simplificando, um médico está dentro do hospital trabalhando para uma operadora.
está ganhando lá R$100 por consulta, tem um ticket médio baixíssimo, atende 20 pacientes, a gente consegue fazer com que ele, numa semana, atenda 10 pacientes, 20% desses pacientes ele consiga elevar o ticket para R$6, R$8 mil, onde vai sobrar para ele, no bolso dele, pelo menos uns 4. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, a gente começa calculando esses custos todos, né? Porque o que está mais em voga ali é o valor agregado que ele entrega, que é a transformação real. Imagina curar a doença, transformar a vida de uma pessoa, qual o valor que tem isso? Ser bem reconhecido. Ela falou por esse isso, ticket né? alto, né? Para o pessoal entender, né? Como que ele vai sair de uma consulta de 100 para um ticket de 6 mil? Na verdade, a gente acredita muito no modelo de negócio, que tem margem, escala e recorrência, que é o acompanhamento longitudinal do paciente. Então, pega, por exemplo, um paciente que tem dor, uma dor crônica, uma artrose no joelho. Esse paciente, para você resolver o problema, não basta você fazer uma consulta, um ultrassom e uma infiltração. Esse cara ele tem que emagrecer, fazer fortalecimento muscular, ele está inflamado, né? Então, você tem que acompanhar longitudinalmente esse paciente. Então, você estrutura uma solução, um plano de acompanhamento, onde durante 4 meses, que eu acredito que é onde você consegue realmente dar um resultado para esse paciente, e esse plano de 4 meses, que ele vai rodar numa equipe multidisciplinar, né? Ele vai resolver o problema dele. Então, isso a gente calcula, precifica com uma margem mínima de 50% de lucro. Então, é um produto que tem margem. Ele tem escala, porque a entrega não depende só de você, porque está rodando na equipe multi. E ele tem recorrência, porque o paciente vai estar vindo aí na tua clínica, né? E vai estar frequentando ali. Você aumenta o LTV do paciente, né? A gente consegue mexer bastante nesse ticket, dependendo da entrega, da especialidade, o que vai ter nesse programa de acompanhamento. Mas é mais ou menos assim que a gente estrutura. Perfeito. Então, a gente consegue chegar numa margem boa. E eu acho que o melhor dessa conversa toda é quando você chega no ponto que o médico ele tem o perfil, porque ele tem 2 perfis. Um do que ele quer tá nesse cenário. Saiu de 100, foi para 8, por paciente está top. Mas o médico que ele vira empreendedor quando vira a chavinha de escalar. Isso acho que é o melhor dos mundos, porque eu acho que a partir do momento que você tem escala, você conquista a sua liberdade. E aí eu acho que é muito do que a gente falou, do médico ter a liberdade dele financeira, pessoal. Esse já é um segundo nível, tá, Gustavo? É bem difícil o médico desapegar da carreira, a identidade isso dele. Isso é importante falar isso. É muito difícil. Né? Hoje a gente desenvolveu um grupo dentro da nossa mentoria que a gente chama Black Belt, que são os médicos que já têm um faturamento acima de R$200 mil por mês, só para a gente discutir estratégias de escala. Legal. Né? E aí a gente tem tanto a questão educacional, porque muitos médicos que já alcançaram esse faturamento, eles podem ajudar outros médicos, né? Então, ativar um braço educacional dentro do seu próprio consultório, dentro da sua realidade, ou liderar contratando pessoas. E essa chave eu vou te dizer que é um grande desafio para o médico, porque muitos médicos não querem fazer a transição de médico para empresário, porque ainda tem essa falta de entendimento da sua identidade. Ele acha que ele é o que ele faz. Eu não, eu sou Natália. Eu sou Natália e eu trato doença inflamatória intestinal e eu tenho os meus títulos. Tudo continua. E tudo Ninguém igual. vai tirar de você. Ninguém vai tirar isso de mim. Hoje de manhã eu vi um Reels, que não sei se vocês viram, tá uma coisa que, obviamente, o algoritmo entrega pra gente aquilo que a gente mais gosta de ver e talvez não faça sentido para quem está ouvindo, mas provavelmente para vocês sim. Tem uma experiência no Instagram que tinha fora e agora já tem no Brasil. O cidadão chega, passa lá um cara com um Rolls Royce novinho de $1 milhão, ele para, ei, esse Rolls Royce é seu? Aí é um empreendedor, fala, como você começou? Ontem, por exemplo, hoje, aliás, eu vi o cara que em 1981 inventou a unha postiça. Unha postiça, é. Caramba. E aí o cara perguntou, mas como você fez? O segredo foi a escala, vendo no mundo inteiro e tal. E aí ele fala, né, que aqueles Rolls Royce custavam $1 milhão, mas ele conseguiu comprar por $250 mil num leilão e ele não gasta dinheiro com bobagem, por exemplo. Que isso, não sei se apareceu já para vocês. E aí o cara, ele falou, eu tenho um canal com 1 milhão de seguidores, me dá 1 minuto de entrevista, que são ricaço, né? E ele fala, não vou dar para você, 1 minuto. E todos, porque o cara quer contar a história dele e dividir, aí pede dicas. E no Brasil, hoje, tá fazendo isso, aí ele perguntou, hoje na rua, um cara que chegou com um carrão, falou, qual que é a sua profissão? Ele falou, nenhuma. Eu sou negociante. Eu estou sempre atento a tudo e com o maior orgulho. Cara que gera emprego, gera renda, deixa a família dele feliz, vive bem, tem liberdade.
Entendeu? Isso quem estava falando. Ele é o cara, eu esqueci o nome dele agora, mas ele não é nem engenheiro, nem médico, nem dentista. E para mim, tá tudo bem. Porque a gente precisa buscar a nossa felicidade. Sim. Né? Eu, por exemplo, Sidney, eu faria tudo igualzinho. Igualzinho na minha carreira. Igualzinho. Não ia mudar algumas coisas, talvez, mas poucas. Quem estava falando para vocês, né? Eu fiquei muito tempo sem férias, muitos anos mesmo, porque para chegar num lugar legal, você tem que investir em você. Né? Existe um preço a ser pago. Claro. Se a pessoa decide pagar ou não, aí é problema dela. Isso, e tá tudo bem. Mas eu farei igualzinho, não tem problema. Aproveitando também, nossa, essa achei demais. Gravou alguns dias com a gente, aí foi no Porto Doutor Saúde, o Marco Antônio Biagi, que eu amo. Vocês sabem quem é? Sei, o cabeleireiro. Ele esteve aqui, ele gravou ontem, na verdade, né? Mas como não é ao vivo, então ainda não foi pro ar. E aí no começo ele falou que quando ele era criança, ele fazia... Olha isso. A história de todo ser que vai bem é parecida, né? Toda pessoa de sucesso, todo empreendedor, e todo mundo pode ser, quase todo mundo. Exceto aqueles que não querem. Ele falou que quando ele era criança, ele era uma família pobre, humilde, fazia bilhetinhos, quando ele tinha pouca idade, 10, 11 anos, escrevendo assim, eu quero passar um final de semana no Copacabana Palace, eu quero ter um apartamento na Rua Augusta, e dobrava e guardava num copo, se não me engano. E no final do podcast, eu sempre pergunto para todo mundo, peço uma mensagem final. Aí, quando eu estava chegando perto do final, você não estava aqui gravando, né? Daí eu falei, Marco... Eu vou mudar dessa vez, eu não quero mensagem final. Posso mudar? Ele falou, pode. Eu falei, eu vou te pegar de calça curta. Ele falou, falei, lembra aqueles bilhetinhos que você escrevia? Que todos se realizaram. Ele falou, eu falei, tem algum bilhetinho que você gostaria de ter escrito? Ele ficou branco, assim, eu também fiquei emocionado, foi bem legal. Aí ele falou, não, todos eu manteria. Só a única coisa, eu almoçaria todo domingo com a minha família. Sim. Mas eu faria o resto tudo igual. Então, família. Fé, luta, não tem como fugir disso. Tem que entregar. Nenhum sucesso na rua justifica um fracasso dentro de casa. Boa. E todas as nossas empresas servem para servir a nossa maior, que é a nossa família. Boa. E quando você aprende a se valorizar e entender quem você é, a sua conexão, a sua essência divina, a sua conexão com a fonte, aí você vive uma vida por propósito. Só que aí o efeito colateral disso, que é viver para servir, é você ser valorizado. Com certeza. E esse cara do Rolls Royce, eu me lembrei agora. E esse moleque dos Estados Unidos, ele sempre pergunta no final, você acredita em Deus? Né? E aí esse cara do Rolls Royce falou, claro, só estou aqui por causa dele. E tudo bem, para quem não acredite, cada um tem a sua fé, né? Mas se você também não tem isso, cara... Fica difícil, eu acho. Não Fica tem difícil. Nada, né? E a família que nós estamos falando aqui também, lembrando, todo tipo de família, né? Sim. Todo tipo de família. Isso aí, porque às vezes também tem gente que torce o nariz para essa palavra hoje, né? Olha que coisa incrível. É uma coisa tão legal que é a família, né? E família é importante. Porque se você não tiver paz, olha que legal eles dois. E eu também, sou eu e a Luciene, que é minha esposa, há quase 30 anos. Um beijo. Sem ela, eu não teria dado certo. Talvez não nessa dimensão, porque eu sou um guerreiro de qualquer jeito, mas ela comigo, enquanto um estava correndo para cá, o outro estava cuidando disso, cuidando daquilo, essa parceria que vocês têm, certeza que vai dar certo. Lá na Dr. 360. Continuem firmes, porque isso gera uma energia violenta. Quando você me conheceu alguns anos atrás, eu era só o Felipe empresário que servia na assistência médica. Já era um cara super bem sucedido profissionalmente, já tinha minha segurança financeira, meus dividendos já cobriam todas as minhas contas. Mas quando eu conheci exatamente essa mulher, eu vi que eu estava numa zona de conforto. Só que eu sempre fui um cara da luta, do confronto e da batalha. E ela me potencializou para eu descobrir qual que era o propósito da minha vida, que é servir em alto nível e transformar um médico no médico, né? No médico que eu sou, porque esse médico que agora está servindo um sistema era o médico que eu era. Então, hoje eu trabalho 10 vezes mais do que eu trabalhava, sem precisar trabalhar, mas é por propósito, né? Por propósito de mudar a vida desse médico que se identifica comigo, com a minha história. Perfeito. E mantendo o nosso desfrute, a nossa comunhão, a nossa convivência familiar, porque o pilar família é um pilar que a gente prega dentro da nossa mentoria, a parte espiritual,
a família, porque de nada adianta a gente escolher todo o sucesso profissional e a gente não ter o sucesso dentro da nossa própria casa. Então, até mesmo a gente cansa de atender casais da nossa mentoria, porque o desalinhamento de mentalidade com o cônjuge. Um quer empreender, um quer sair da que a gente chama zumbilândia. Sim, o outro só quer ir jantar fora todo dia. E o outro só mentalidade CLT. E aí a gente vai, conversa, tenta entender como a gente pode alinhar esse casal. E nossa vida é isso, a gente adora. Perfeito, eu também. Quem fala isso é o Geraldo Rufino, um post também que eu vi dele sensacional, que a primeira venda que ele faz é com a esposa dele de manhã, dando aquele beijinho, Sim. falando, tenha um bom dia, daqui a pouco eu tô de volta. É o que eu falo, a gente só dá aquilo que a gente transborda, né? Se a gente está seco, a gente não tem nada para dar. E o transbordo, né? O copo cheio, ele vem do desfrute diário, é você saber conciliar desfrute com o trabalho. Então a gente mantém os nossos rituais, que é a gente acordar, a gente tem o nosso momento de carinho, a gente tem a nossa conexão com Deus sempre, a gente vai também cuidar do corpo, a gente vai na academia, a gente volta, faz o nosso estudo bíblico, aí a gente começa a trabalhar. E dá tempo de fazer tudo isso ou não? Dá A tempo gente de fazer termina tudo. 11 horas da noite, mas a gente faz dá, tudo. Claro que dá. Eu sou sempre vai livre dar. para gerenciar o meu tempo. Exato. Agora, se você ficar lá preso o tempo inteiro cumprindo horário, aí já complica para fazer isso. Mas se você gosta também, tá tudo beleza. Tudo bem. Senhores da Dr. 360, casal maravilhoso, já aqui foram várias mensagens já, mas além de tudo uma mensagem final. Começando pela Natália, o que você diria sobre esse assunto para finalizar aqui a tua fala? De uma forma bem simples, cuidar do outro não pode adoecer quem cuida. Boa, sensacional. Muito bom. Felipe? Se você é médico e você não está feliz com a sua vida, desenvolvendo aquela medicina que você sempre sonhou, tenha a coragem de romper, tenha a coragem de viver o teu propósito, né? A vida é muito curta para a gente ter essas amarguras e se precisar de direcionamento, a gente está à disposição. Sensacional. Felipe, Natália, muito sucesso sempre para vocês. Prazer. Foi uma honra tê-los aqui. Gustavão, aprendeu bastante com eles? Demais, doutor. Eu Obrigado também. Valeu. novamente. Bora, doutor, compartilhe coisa boa, estilo de vida, positividade, fé, força, Deus, família, negócio, por que não? Muito obrigado. Informação continua sendo Diamante da Prevenção. Siga-nos bons. Dr. 360, Felipe, Natália, muito obrigado. Prazer, Foi um gente. prazer Obrigada, tê-los aqui. muito Fiquem obrigada sempre bem pelo com Deus. convite. Obrigado, Até mais. valeu. Obrigado. Boa.